Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Um novo amanhecer, novas oportunidades e o privilégio de podermos estar mais uma vez iniciando o manhã com Deus, onde nós vamos poder agradecer a Ele, onde nós vamos poder reconhecer a sua grandeza, onde nós já recebemos a misericórdia dele renovada, poder exaltar e glorificar o seu santo nome. Vamos agora, nesse momento, fazer uma oração de gratidão para iniciarmos, que vamos agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar? Deus amado, como é maravilhoso poder falar contigo. Como é maravilhoso poder exaltar o teu santo nome, reconhecer a tua grandeza, a tua soberania. Poder, Senhor, ouvir mais uma vez a tua palavra. Poder ser edificados, abençoados e poder compartilhar do teu amor com os nossos ouvintes. Poder receber, Senhor, fortalecimento e edificação para a nossa alma. Obrigado, meu Deus, por mais uma manhã com Deus. É um privilégio que o Senhor nos concede, Pai. O Senhor continue, Pai, nos direcionando, nos dando o teu perdão, fortalecendo a nossa vida, nos dando sabedoria, entendimento. O Senhor cubra, Senhor, com a tua mão poderosa, derrame bênção sobre a vida dos nossos ouvintes, que eles possam ser alcançados, ó Pai, pela tua palavra, que o Senhor possa estar, Senhor, conduzindo todos os momentos das suas vidas, ó meu Deus. Nos abençoa, Pai, nos ajuda, Senhor, a fazer sempre a tua vontade, nos dá entendimento, sabedoria. E agradecemos ao Pai pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade para conosco em todo o tempo. Até aqui o Senhor nos ajudou, que o Senhor continue nos ajudando e derramando, Senhor, a tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus, nosso Cristo Redentor, a que oramos. Amém. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23 diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor têm me guardado, têm me preservado. As misericórdias do Senhor são infinitas, não tem fim. Se renovam dia após dia. Grande é tua fidelidade. Senhor, tu és fiel, tu és minha
jamais falhaste, minha salvação vem de ti. Fiel, Senhor, tu és fiel, tu és minha porção. Portanto esperarei em ti, fiel, Senhor, tu és fiel, tu jamais falhaste, minha salvação vem de ti. Minha salvação vem de ti. Minha salvação vem de ti. Fiel, Senhor, tu és fiel. Tu és minha porção, portanto esperarei em ti, fiel, Senhor, tu és fiel, tu jamais falhaste, minha salvação vem de ti. Bom dia a todos, que a graça, o amor e o cuidado do Senhor esteja com cada um de nós nesse dia que o Senhor nos concede. Nós possamos estar olhando para o Senhor sempre com devoção e muita reverência pelo aquilo que o Senhor é. E eu quero compartilhar agora, nesse momento, brevemente, um texto da palavra do Senhor que está lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 19, estarei lendo o versículo 29. Fala assim: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Que Deus abençoe a sua palavra. Quando a gente olha para a história de Abraão, a gente vê que Abraão tinha uma família, né? E dentro dessa família tinha um sobrinho chamado Ló. E quando Abraão e Sara saíram de Harã, eles levaram consigo o seu sobrinho Ló. E aconteceu, porém, que após algum tempo de convívio, começaram a surgir alguns conflitos. Ló e Abraão, eles possuíam muitos animais e naquele momento já era difícil saber o que era de cada um. E então há uma contenda entre os seus pastores e eles decidem se separar, e Ló escolhe o lugar que era mais atrativo, que tinha os campos melhores, e ele decide morar na cidade de Sodoma. Com o tempo, os anos passaram, Ló ele se torna uma pessoa influente naquela cidade. Provavelmente ele era muito rico e tinha muitas posses, e ele morava naquela cidade. Mas, porém, Sodoma não era um bom lugar para criar os seus filhos. No caso, as suas filhas. O pecado daqueles moradores espalhou-se a tal ponto que Deus ele resolve destruir aquele lugar. E a gente pode ver que Abraão, que Deus tinha uma aliança com Abraão, um pacto com Abraão. Abraão é considerado amigo de Deus, e Abraão fica sabendo desse plano do Senhor e começou a clamar a Deus por misericórdia. E depois de muito clamar, Deus lhe fala que não ia destruir a cidade de Sodoma e nem as cidades circunvizinhas como Gomorra, se ali houvessem 10 pessoas justas. E então, quando a gente olha para o texto bíblico, todo esse texto bíblico a gente não leu, mas é narrado na história, Deus
envia 2 mensageiros, 2 anjos para a cidade e eles vão ver o que está acontecendo realmente em Sodoma. Não que Deus não soubesse, mas tudo tem um pano de fundo para mostrar a misericórdia, mostrar a graça do Senhor e mostrar também ao mesmo tempo o quão pecaminoso o homem pode ser, quão cruel, quão rebelde o homem pode ser. E Ló, ele convida esses mensageiros para virem à sua casa, ficarem na sua casa, porque a condição ali, né, é uma condição de extrema depravação, e Ló consegue convencer esses 2 mensageiros a ficarem na sua casa, para que eles não fossem perturbados. Mas a quantidade de sodomia, como é conhecido hoje em dia, a quantidade de homossexuais era muito grande nesse local, e eles começam a bater na porta de Ló, porque eles tinham ouvido que esses recém-chegados, e a Bíblia narra que eles queriam abusar desses representantes, desses mensageiros do Senhor. E Ló, como é um bom hospedeiro, ele sai em defesa, e ele não permite naquele momento, e a história prossegue com a definição que aquele local seria destruído por causa da tamanha perversão, do tamanho pecado que se manifestava naquela cidade. Era uma cidade contaminada pelo pecado. Era um povo que não estava nem aí para Deus, era um povo que estava sempre em desobediência àquilo que Deus tinha para eles, e era um povo extremamente rebelde. Nesse tempo, os mensageiros disseram para Ló que ele saísse da cidade, pois o juízo de Deus viria sobre aquele local. Eles falam no versículo 22, apresta-te, refugie nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome daquela cidade. É narrado que eles precisavam sair, e no 23 fala que saía o sol sobre a terra quando Ló chegou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Choveu do céu, choveu enxofre, choveu fogo para a destruição daquele lugar. Aquele lugar estava condenado. Por quê? Porque não haviam 10 pessoas justas naquele lugar. Somente 4 pessoas saíram daqui naquele dia. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Isso sob pressa. Eles não poderiam se demorar muito. Eles não podiam também olhar para trás. Mas, contudo, a história fala que a esposa de Ló desobedeceu. Ela olhou para trás e foi transformada instantaneamente numa estátua de sal. E quando a gente olha para essa tragédia, que é uma tragédia, a perda da sua esposa para Ló, a mãe das suas filhas, a gente começa a pensar, mas por que será que ela olhou para trás? Muitas coisas vêm, né? A gente pode imaginar que ela talvez ficou muito preocupada com seus amigos, com os conhecidos daquele lugar. Talvez ela tivesse uma boa posição social, amizades, ela tivesse as suas posses naquele lugar. E também a gente pode olhar também para, às vezes, o medo, a ansiedade sobre aquilo que poderia vir sobre eles naquele lugar para onde agora eles estavam saindo. E é uma história que mostra quanto que o ser humano é apegado às coisas materiais, aquilo que pela graça de Deus nós temos. Eu não estou falando que a gente tem que desprezar aquilo que a gente tem, mas o apego às coisas materiais foi a sua ruína, foi a sua destruição naquele momento. E talvez a gente não seja nem um pouco melhor que a esposa de Ló.
Será que também nós não somos constantemente tentados a dar mais valor às coisas materiais do que aquilo que é espiritual, daquilo que tem valor eterno? Será que muitas vezes a gente não está sacrificando talvez o bem dos nossos filhos por nossas próprias ambições ou por nosso apego a determinados cargos, a determinados postos ou posições que nos são concedidas, e muitas vezes nos forçando a ser negligente com nossas responsabilidades familiares? Todas essas coisas, elas precisam ser avaliadas, elas precisam ser medidas na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós não podemos viver constantemente apegado às coisas materiais. Nós precisamos das coisas materiais para viver, precisamos, com certeza. Nós precisamos da nossa casa, nós precisamos do nosso transporte, nós precisamos de muitas e muitas coisas para viver. Mas o apego às coisas materiais não pode ser superior ao nosso apego às coisas eternas. A devoção ao Senhor, o reconhecer a cada dia que o Senhor está no controle das coisas, o Senhor está governando todas as coisas. E por mais que muitas vezes a gente possa perder essas coisas materiais, nós não podemos perder nunca o nosso relacionamento, a nossa fé no Senhor. Nós devemos pensar que muitas vezes nós podemos estar ofendendo a santidade de Deus, nós podemos estar indo contra aquilo que Deus quer para nós por termos muito apego às coisas que nós temos na nossa vida. Nós devemos renunciar a esse apego, nós devemos valorizar as coisas, mas nós devemos renunciar a essa idolatria sobre as coisas. Nós devemos sempre estar olhando para a majestade, para o poder, para a misericórdia, infinita misericórdia que Deus tem por nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça a sermos pessoas generosas com aquilo que temos e possamos ter devoção somente ao Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê um excelente dia na sua presença. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei,
pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Obrigada, meu Deus, por mais uma porção da Tua Palavra, por mais esses momentos que passamos juntos para prestar culto a Ti. O nosso desejo é que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Continua conosco no decorrer desse dia e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.